Olá pessoal, estamos de volta com o podcast Nosso Olhar. E hoje vamos falar um pouquinho sobre pesquisa e o olhar humano por trás de todas essas pesquisas. E para isso temos uma convidada extremamente especial. Estamos com Rebeca Garibian, sócia-diretora da Quiddity, e ela vai trazer um olhar para a gente muito importante sobre a pesquisa, esse lado empático que a mulher tem muito forte e o quanto isso contribui. Porque a gente tem o costume de achar que pesquisas são apenas dados e números, mas na verdade pesquisas são feitas sobre comportamento humano. Rebeca, conta um pouquinho da sua história, que eu acho que é importante todo mundo conhecer você um pouquinho sobre o profissional, como você foi parar nesse mundo de pesquisa. Acho que ajuda até a credenciar um pouquinho, né? Claro, sem dúvida. Bom, eu tenho bem mais de 20 anos trabalhando em pesquisa, trabalhei em grandes institutos, Ibope, Ipsos, que devem ser conhecidos por algumas pessoas que vão estar nos assistindo. E aí eu trabalhei tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Eu vi que você trabalhou até na Ásia. Trabalhei. Muito diferente ainda da cultura brasileira. Completamente diferente, mas é isso. Pesquisa é sobre entender as pessoas, entender o humano que está por trás daquilo tudo que a gente olha, né? Então, trabalhar aqui, trabalhei em Londres, trabalhei na Coreia, trabalhei na China, mas sempre olhando esse humano que está por trás. E no final, é tudo uma capa cultural que a gente tem em cima de todos os países, das decisões, mas as necessidades humanas são as mesmas em qualquer um dos lugares. E como você foi parar nesse mundo? Como a sua carreira foi tendenciando para o mundo de pesquisa? Qual a sua formação? Eu fiz faculdade de propaganda, né? Só que eu sempre gostei de desenhar. Então, eu sempre gostei desse mundo mais criativo, né? Eu, como criança, era muito curiosa. Desenhar ou desenhar projeto? Desenhar. Como toda criança gosta de desenhar, eu brinco porque eu não sei desenhar nada, tá? Eu sempre fiz a casinha com a chaminé aqui, que nem no Brasil tem praticamente casa com chaminé, mas... E aí, como uma criança que desenhava, eu sempre fui muito observadora, né? Então, muito curiosa. Então, olhando, observando, desenhando, e aquelas coisas vão se construindo. Aquilo virou um traço de personalidade meu. Eu sempre gostei de ser criativa, era criativa quando criança, sou, de certa forma até hoje, né? Que a gente vai... E criativo nada mais é do que aquela pessoa que consegue fazer diferentes conexões, né? Então, quando você é muito observador, muito curioso, você vai gerando esse material dentro de você, né? E aí você faz muitas conexões. Então, eu fui fazer faculdade de propaganda porque eu gostava de artes e eu achava que eu ia trabalhar na área de criação, né? Mas aí, aquela coisa eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, vim para São Paulo, precisava trabalhar. O primeiro trabalho que eu consegui foi na área de pesquisa, né? E aí eu me encantei pelo mundo. Foi quase destino. O destino te levou até ali. Exatamente, porque aí eu me encantei pelo mundo, porque em pesquisa você tem a combinação da ciência e da arte, né? Então, assim, não é só sobre ter o dado, não é só sobre observar o dado, saber, né, o que esse dado está me dizendo. Você tem que conseguir conectar muita coisa. Claro. Né? O impacto da sociedade, o impacto de cada indivíduo, né? Então, assim, as decisões da família, como aquilo influencia, sobre genética, mas também é sobre comportamento que é aprendido, comportamento do que está acontecendo. Então, trabalhar com pesquisa, você consegue conectar muita coisa. Claro, então, claro. Precisa de uma mente muito criativa também. E um olhar numérica. engraçado, até genérico, né? A gente fala tanto do olhar tão só detalhista, mas ao mesmo tempo você tem que ter um olhar muito genérico, porque você está pesquisando sobre, sei lá, uma marca sobre leite para uma criança, por exemplo, e daqui a pouco você está pesquisando algo sobre plano de saúde. E como conseguir conectar tudo isso, né? Porque são áreas totalmente distintas. É diferente de uma pessoa que está numa única indústria. Você trabalha numa indústria que olha para todas as indústrias, né? Então, acho que isso é bem interessante, né? É uma das coisas que eu adoro, porque assim, você está sempre mudando de assunto, né? Então, você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Claro. E você está sempre tendo mais referências internas para poder conectar coisas e conseguir fazer esses cruzamentos, esses pensamentos diferentes, Verdade. Né? E é um olhar bem holístico mesmo, porque não é só sobre diferentes categorias, mas é sobre comportamento humano. Eu acho que esse ponto que você comenta sobre conseguir olhar dados, acho que é uma área que você, ao mesmo tempo que você tem que ser analítica, você também tem que conseguir trazer aquele analítico para as pessoas, né? E como apresenta aqueles dados ali em comportamento, por exemplo. E o comportamento, ele pode mudar tudo. Se vir uma tendência nova de comportamento, o dado que até ontem era bom já não faz mais sentido. Não, e tem várias coisas dentro da pesquisa que você tem que estudar, né? Psicologia, economia comportamental,
você tem vários efeitos humanos, né? Efeito manada, né? Pensa em redes sociais. Verdade. Né? Então, como isso impacta o indivíduo? Então, você está estudando ali um grupo de indivíduos ou uma sociedade e, de repente, vem alguma coisa na internet, aquilo tem um poder de transformação. Acho que nunca vivemos tanto o efeito manada como está vivendo, né? Eu acho que sempre teve, mas agora em escala, né? Acho que agora muito, né? Em escala. Você sabe que eu estava vendo umas pesquisas, estava falando sobre o TikTok Shop, a chegada do TikTok Shop no Brasil. E o quanto a gente olhava varejo, no passado era muito forte, né? E aí veio o e-commerce aí na pandemia e tomou conta praticamente do varejo, que eu digo lojas físicas de varejo. Veio o e-commerce, tomou muito conta disso. E agora já se fala do influencer ali influenciando a pessoa na hora para fazer aquela compra e colocar no carrinho laranja ali embaixo. Então, nunca foi tão importante esse efeito manado para vendas, por exemplo, porque você não quer mais uma pessoa que te indica, você quer uma pessoa que usa o produto, né? Não, e muda, assim, comportamento ele muda de acordo com o ambiente, né? E aí você tem hoje também a inteligência artificial. Você tem redes sociais, você tem inteligência artificial. Quanto que o poder de decisão vai ser seu no futuro? Ou você vai pedir, falar, ChatGPT ou qualquer uma delas, para onde eu deveria ir essas férias? E ele que está te direcionando, teoricamente. Ele vai te falar para onde você vai nas férias, ele vai falar se você deveria ou não comprar aquela roupa, se aquela decoração ficou boa ou não na sua casa, o que você deveria, que parede você coloca, que cor de parede você coloca. Mas você acha que a IA está tirando um pouco a personalidade das pessoas? Porque hoje a gente vê textos e você já fala... Texto de IA. Muito parecido. Né? Texto de IA. Eu não sei por que a gente consegue ter a sensibilidade que aquele texto é da IA, né? E você acha que as pessoas estão perdendo um pouco desse perfil de personalização? Eu acho que, ao mesmo tempo que ela potencializa e ela traz muita coisa boa, né? Ela dá acesso a muitas coisas que muitas pessoas não teriam sem ela, ela também gera uma grande média, né? Claro. Porque se você não sabe conversar, não entende que ela é uma ferramenta, né? E você precisa aprofundar, porque ela foi programada para concordar com você. Claro. Né? Então, quando fala assim, ela alucina, na verdade, ela está reforçando o seu comportamento. Você vai criar mais bolhas, mais tribos, mais certeza sobre a sua própria visão. Então, tem algumas coisas ali que podem, a gente sabe, pode dar bem errado, né? Acho que o problema é esse, né, Rê? Porque as pessoas não estão querendo aprofundar no tema. A gente vê leitura, livro mesmo, né, físico cada vez menos. Então, acho que se conseguirem usar, eu concordo com você, eu sou do mesmo pensamento que a IA, ela vem para ajudar muito, se souber usar ela com uma questão de parcimônia, com inteligência, né? Porque ela te dá um insight e daquilo você tem que aprofundar. Agora, se você pegar aquilo como verdade absoluta, eu brinco que com a IA a gente precisa fazer, é quase como a gente faz muito grupo de pesquisa, né? Então, quando a gente vai conversar com o consumidor, a gente sabe que tem que fazer ali 5 perguntas para você chegar, né, ali na razão de verdade, porque a primeira resposta nunca é a resposta. Sim. E com a AI é a mesma coisa, né? A primeira pergunta que você faz, a resposta é a mais básica de todas, é a mais superficial de todas e não necessariamente ela está certa. Então, conforme ela vai entendendo que você tem profundidade, o que você quer, ela vai te trazendo mais coisas. Né? Tem até metodologia, né, para você achar, a gente fala dos 5 porquês, né, que o primeiro porquê não é o certo, né, e aí até você vai até o 5º porquê, até você chegar à causa raiz de um problema. Exato. Então, se você parar ali na IA e você achar que aquilo ali é a resposta dos seus problemas, você não vai conseguir ter um comportamento e nem uma decisão conclusiva, né? Porque a gente volta para a pesquisa, né? Assim, somos seres complexos, né? A gente é, de certa forma, muito emocional, né? Então, por mais que a gente tente ser racional e você pergunta para o consumidor, o que você escolheria comprar? Por exemplo, uma pergunta que é muito clássica em pesquisa, se as pessoas preferem marcas que têm um posicionamento que vai ter um impacto social, um impacto ecológico, elas preferem. Vai comprar? É outra história, porque vai pesar no bolso, porque tem outra coisa, porque tem outra decisão, porque tem a marca que ela ama. Então, assim, não é a resposta pura, né? Então, acho que entender esse todo, né? Você passa por neurociência, você passa por psicologia, você passa por economia comportamental. Que legal, né? A sua área é muito ampla, muito né? Legal. O Rê, e falando sobre... Vamos falar que tem um público jovem que está tomando as decisões de carreira. Você indicaria algum livro para essas pessoas começarem e pegar essa bagagem e ver se é isso mesmo que elas querem fazer? Você foi... O destino te levou para essa carreira e deu muito certo, mas vamos pensar que uma pessoa nos assistindo agora quer ir para essa carreira. O que você indicaria? Na minha época, não tinha cursos de pesquisa. Hoje tem. Né? Já tem? Tem, inclusive cursos mais rápidos, cursos de férias. Então, tem faculdades, SPM, tem outros lugares que
que tem simplesmente o curso, ou mesmo lá na Quidditch, né? A gente treina pessoas, então se alguém quiser conversar com a gente, também fique à vontade. Mas tem livros também, então livros de economia comportamental, então tem um muito famoso que chama Devagar e Rápido, né? Depois pode aparecer aí o link com o autor e tudo, mas ele fala muito sobre esse pensamento, o pensamento que a gente racionaliza mais e o pensamento que é intuitivo, né? Quando é que a gente escolhe para tomar decisão, né? Então, a compra é mais emocional? Depende, na grande maioria é. Sim, né? Então, mas depende também do tipo de indústria, depende do tipo de produto. Então, talvez você vai racionalizar mais uma compra mais cara, um carro, uma geladeira, e aí você vai ter compra de impulso, né? Então, assim, tudo isso é pensado. Então, você vai no supermercado, onde é que estão os produtos? Isso foi desenvolvido, isso foi pensado, tem uma ciência por trás, né? Então, não é à toa que a bolacha recheada está na parte de baixo do mercado, porque as crianças vão ver os desenhos e vão olhar e tem mais chance de pegar aquilo. Que legal, então, né? Tudo planejado, né? É tudo planejado e tudo pensado. Então, tem um outro livro que eu gosto muito, chama Nudge. Esse livro é sobre os pequenos estímulos que você dá para a pessoa. Você continua dando a liberdade de escolha para ela, mas você coloca coisas que faz com que ela pense a respeito daquilo e acaba tomando uma decisão diferente do que ela tomaria. Então, por exemplo, quando você vai num hotel e tem lá aquele papelzinho que fala assim, se você não pedir para lavar a toalha todo dia, você está economizando, ajudando o hotel a economizar X% de água, né? Então, aquilo te estimula, talvez, não pedir para trocar todo dia. Entendi. E tem estudos que mostram que, dependendo de como você escreve, você tem mais ou menos influência. Então, falar assim, 80% das pessoas que ficaram nesse quarto, elas não pediram e elas contribuíram por essa questão ecológica, né? Sim, claro. Tem mais chance das pessoas aderirem, né? Então, que legal, é um mundo, né, gente? mundo, Quando você fala, é um mundo à parte. Pesquisa, e eu acho que de uma forma diferente, mas com muita analogia com o nosso quadro, o nosso olhar, e foi até por isso que a gente pensou em te convidar, porque a gente quer trazer exatamente esse olhar de todas as mulheres com perfil diferente, com carreiras diferentes ou escolhas diferentes e que são muito exitosas, né, para o que elas fizeram. E você, quando você fala disso, de não ter uma verdade absoluta, eu acho muito interessante, porque é o que a gente acredita também. Eu acho que a verdade é muito particular de cada um. Acho que tem mais tendências e a grande maioria vai. Aí você está falando, por exemplo, do efeito manada que você comentou, mas é muito legal a gente entender que comportamento humano é muito da personalidade, da cultura, da bagagem de cada um, né? Eu acho que isso muda até seu olhar para as coisas, né? E te provoca a ter mais empatia, né? Verdade. Que hoje uma coisa que as redes sociais fazem é que ela vai criando as bolhas, né? Você vai acreditando que aquela sua verdade, porque ela é reforçada por mais gente que pensa como você, que você está numa bolha, é a única verdade. Mas faz subgrupos, né? Faz subgrupos, e não é, porque assim, cada pessoa é um universo por si só, né? Então, cada pessoa tem, ou cada grupo de indivíduos tem toda a sua história, tem todo o seu olhar de mundo em função das coisas que aquela pessoa viveu. Verdade, né? verdade. Então, você muda de opinião em relação à sua própria história. Sim. E as pessoas parecem que pararam de perguntar sobre a história das pessoas, né? Verdade. As histórias não contadas são histórias que realmente te mostram um outro mundo, te ajudam, te fazem crescer também, né? E você pode concordar com... Acho que você tem proximidade e pessoas que são mais similares a você, mas você falar que você está dentro de uma bolha, de um grupo, que você concorda com 100% é impossível, porque cada um é um universo, como você falou. E às vezes as pessoas não expõem a sua opinião porque ela quer fazer parte daquele grupo, então falar algo contra aquele grupo significa você ir contra o grupo quase que na totalidade. E não é bem assim, né? Você precisa... Não, e às vezes tem um fervor nas redes sociais, aí falam, viralizou, não sei o que nas redes sociais, mas a própria rede também é uma bolha, né? Porque quando você pensa no Brasilzão, ou no Brasil profundo, nem todo mundo está lá colocando opinião. Verdade, né? verdade. Então, a gente também acaba tendo viés sobre viés sobre viés e vai criando essas diferenças, né, entre hoje, os olhares. Quando a gente olha a rede social, é um bom campo de exploração para buscar dados? Eu acho que é um bom campo de exploração para buscar insights, né? Porque você ouve uma coisa ali, se você consegue conectar com outras coisas, você sabe se aquilo, né, tem um poder de atração maior ou não, né? Mas, de novo, ele é um recorte da sociedade, ele não é a sociedade inteira. Então, por esse ponto que eu ia te falar, porque como tem muito fake ali... Tanto fake news de informação errada e distorcida, como fake da pessoa não estar se mostrando como ela é de verdade.
Então, eu não sei se ele consegue trazer em sua totalidade insights para as pessoas, sendo que... Ele não traz um recorte da sociedade, Aham. mas ele traz insights. E ele traz também, muitas vezes, ele é um pulso de coisas que podem ficar maiores na sociedade. Entendi. Né? Então, Ele está antecipando, teoricamente, uma tendência? dependendo do que for, sim. Né? De repente, às vezes você tem uma coisa que vira um efeito manada muito rápido, e aí isso extrapola a própria rede social, né? Tinha uma chefe que ela falava, se chegou na tia do interior de São Paulo, né? Ou se chegou na tia pelo Zap, né? Então, assim, você sente que o negócio extrapola muito rápido. Claro, claro. Né? Viraliza numa velocidade, muito né? rápido, mas também muda numa velocidade muito rápida. Também. Né? Acho que a gente vai perdendo um pouco como sociedade essa questão do tempo, do ócio, né? A gente está sempre em busca do mais, do mais, do mais, do mais. Você não tem tempo Então, nem de aproveitar aquilo ali que você aprendeu, você já quer aprender o próximo. E a gente falou, né, de falar sobre mulheres e tudo mais, e a gente percebe essa... tudo é uma pressão, né? Então você tem uma sobrecarga muito grande. E isso das redes sociais acho que é uma sobrecarga maior para as mulheres também no sentido de educação de filhos. Claro. Né? Porque a gente vê o que está acontecendo. Quando a gente olha, obviamente, né, não tem como generalizar nada, né? Sexista a gente também não gosta, né? A gente estava comentando sobre isso, que nós somos bem parciais. Mas você acredita que mulheres têm características que facilitam elas serem pesquisadoras? Acho que sim, porque óbvio que o homem também pode, mas a mulher tem essa questão do detalhe, da atenção. Né? Então, a gente tende a ser mais observadora, né? Seja pelo ambiente que a gente cresce ou pela educação que a gente tem, ou mesmo pela natureza da mulher, né? De cuidar, a gente é mais observadora. E eu acho que para fazer essas conexões ou para você... Precisa ter esse olhar de cuidado. Você tem uma coisa mais desenvolvida. Você tem que ter esse... Nós somos adaptadas, né? Olhar os filhos se, mudou o comportamento, tá doente, tá estranho, enfim. Então, a gente já olha com esse olhar de avaliação para o bem, né? De deixa eu ver o que está passando aqui, né? E eu acho que isso pode facilitar bastante mesmo. E o que faz uma boa pesquisadora de comportamento? Quais são as características que não pode faltar para você? Para mim, a curiosidade, acho que é a principal, porque é isso, não para na primeira pergunta. Sim. Né? Então, assim, vai tentando buscar, porque a resposta não vai estar ali. Né? Então, curiosidade é importante. Acho que essa vontade também de saber de mais coisas. Né? Claro. Então, assim, não é uma curiosidade sobre um único assunto. Então, estuda, por exemplo, sobre filosofia também, porque perguntas, né, vem de filosofia, ali os filósofos fazendo grandes perguntas. Filosofia, assim, passa por muitas áreas, né? Cientista, tem sociologia, o cientista social, né? A gente faz muita etnografia, que é você entender, observar aquele indivíduo em várias situações. Não sabia qual que é o termo? Etnografia. Que legal. Se vocês não sabiam como eu, também pesquisem, que deve ser um tema muito interessante para a gente se aprofundar. Um sociólogo, assim, acho que tem várias disciplinas, né? Então, só que para ser um pesquisador ou para trabalhar com pesquisa, acho que tem muito mais a ver com o seu interesse, a sua curiosidade de estar buscando essas respostas, até do que da área de formação, porque eu conheço, eu fiz propaganda, né? Eu conheço pessoas que fizeram estatística, né? Porque eu uso muito de estatística, mas eu achei que você ia falar que você era estatística, por exemplo. Então, não, mas eu tive que aprender muito de estatística para conseguir fazer. Então, o estatístico vai aprender muito de marketing, vai aprender de outras coisas, porque no final a gente faz pesquisa para as marcas, a gente faz pesquisa para as empresas, porque no final é para como que a gente ajuda a construir marcas, como é que a gente ajuda principalmente a vender, né? Porque o marketing é para vender, é sobre vendas, né? Então, só que não é a venda pela venda, né? Então, ele tem um papel importante na sociedade também. Uma venda com propósito, né? Tem um papel importante na sociedade. Então, por exemplo, um dado que a gente tem, as mulheres são extremamente sobrecarregadas, a gente sabe disso, né? Historicamente já é isso, mas na agilidade do mundo que a gente está vivendo, com todos os desafios que a gente tem, essa sobrecarga é ainda maior, né? A gente tem um dado lá que, se não me engano, é 50 e tantos %. Então, a gente está falando que praticamente uma a cada duas, né? Muita coisa, né? É muita coisa. Nem estava, né, no nosso tema para a nossa conversa, mas você acredita que pensando em tudo que você falou, eu acho que a área de pesquisa nunca foi tão importante como neste momento, porque está muito disfarçado o gosto das pessoas, que na verdade não é o próprio gosto dela, é um gosto ditado, né? O Instagram ditou, o Facebook ditou ali a regra, um TikTok.
E para você descobrir, talvez você tenha que fazer perguntas certas para aí sim você chegar na essência daquela pessoa e ver a tendência dessa pessoa para uma compra, por exemplo. Você acredita que está no momento que pesquisa, acho que nunca foi tão importante, porque está se criando muitos subgrupos, né? Eu acho que tem alguns fatores, né? A gente estava falando sobre o que é importante para trabalhar com pesquisa. A curiosidade é um deles, interesse geral é outro deles, mas saber fazer perguntas, né? E saber se aprofundar nelas é outro. Porque o grande segredo é as perguntas, né? E aí vai desde a ordem da pergunta, porque se eu pergunto A antes de B, né, eu posso influenciar. Sim, né? sim. Então, eu tenho... Ou fechar a pessoa e a pessoa não querer falar, estou sendo avaliada. Exatamente. Então, assim, tem toda uma técnica, um fluxo aí que você segue, mas saber fazer perguntas é um deles. Essencial. Mas se tiver esse olhar de conseguir conectar as coisas, às vezes, por exemplo, uma coisa, eu vejo muita beleza nos memes. Né? Porque os memes são um reflexo da sociedade, né? Especialmente do Brasil. Né? O brasileiro tem muita pressão social, muita pressão econômica, né? Muita instabilidade. Né? Então, quando você vê os memes, é quase que uma válvula de escape de tudo isso. Quase uma sátira, uma forma de brincar com um problema social, teoricamente. Porque eu preciso tirar aquilo de algum jeito. E o meme faz isso. Né? Então, se você faz uma análise aí de memes, você tem um pulso da sociedade. Eu vi uns memes que eu achei bem legal. E cada mês tem um meme, né? Esse ano, sei lá, já foi Morango do Amor, já foi, sei lá. E eu tava vendo um meme desse mês e eu falei... Faz todo sentido o que você está falando, porque é realmente a forma de exteriorizar o que a sociedade está sentindo. O pessoal falando, nossa, eu já não tenho mais dinheiro para tanta coisa. É Copa, é bandeirinha, é festa junina. Eu não sei se eu compro a bandeirinha amarela ou verde ou se eu... Coloca o quentão no dia da festa da Copa, do jogo da Copa, por quê? Dia dos namorados junto. É muita coisa para uma sociedade que tem um dinheiro limitado, né, teoricamente. A gente tem um dado que mostra que a grande maioria da população não consegue guardar dinheiro e gasta mais do que ganha. Né? Isso é extrema e é verdade, principalmente para as mulheres, sim, né? Sim. Porque muitas são mães solo, né? E tem a questão da desigualdade salarial. Claro. E está tentando equilibrar tudo ali. Está tentando equilibrar tudo. Então, assim, a pressão de bolso do brasileiro é muito grande. Isso determina muita coisa. Em contrapartida, nós culturalmente somos muito calorosos. Então, vai ter uma Copa, a gente fala, não vou torcer, a gente torce. Não vou colocar uma bandeirinha, a gente coloca, né? Porque a gente gosta desse calor humano, dessas festas culturais que nós temos, né? Também, como festa junina, por exemplo, a gente é muito forte também, né? É porque é tanta instabilidade, né? E a gente faz esse encontro, né? A gente tem esse momento de ser felicidade. Você tem... Extravasar um pouco, né? Extravasa. Verdade. E é muito bom, se a gente compara com os países que são muito mais estruturados, organizados, falta esse calor humano, né? Verdade, verdade. Me conta um pouquinho sobre uma pesquisa, não sei, é até difícil, você teve uma carreira muito longa aí, mas me conta um pouquinho sobre uma pesquisa que impactou sua vida. Tem uma pesquisa que aí é por outro lado, né, que a gente entrevistou geração alfa, a gente está falando de crianças, de pré-adolescentes, adolescentes, e aí ressoa muito comigo, porque eu tenho uma filha pré-adolescente, e aí é uma geração que nasce... Depende do momento de mundo que você nasce e que você cresce, isso impacta como você olha o mundo, isso impacta como você escolhe coisas, como você decide, né? E essa geração não viu estabilidade em nenhum momento da vida dela, né? Então ela nasce e cresce numa mudança ali de guerras, Covid, né? E agora as coisas só estão mais aceleradas, essa transformação que a inteligência artificial traz. Então, assim, é uma geração que tem mais medo, né? Então, assim, quando a gente pensa em tipo de esportes, ou tipo de aventuras, ou tipo de viagem, isso muda. Sim. Né? Então, como as marcas escolhem, né? Só que para toda cultura vem uma contracultura, né? Então, a gente estava falando de todo mundo nas redes, vivendo em bolhas, as pessoas também estão cansadas disso. Sim. Então, o físico, o natural, o humano, né? Vai ter um papel muito mais importante agora. A gente sabe, tem gente voltando a fazer crochê, tricô, costurar, né? Então tá voltando tudo isso, que é uma contracultura. Né? Mas também nunca se viu tanto problema psicológico, né? Ou talvez era velado, não sei, né? Mas talvez pelo excesso de informação e o excesso de cobrança, né? Porque excesso de informação, falta de tédio. Mudou no comportamento das mulheres nos últimos anos. Eu acho que as mulheres... muita coisa vem mudando, né? Eu acho que se você pega lá atrás, né, quando a gente está falando dos baby boomers, né, de outras gerações,
da minha mãe, da minha avó, né? Assim, era um momento de mundo muito diferente, né? O papel da mulher era muito diferente. E eu acho que toda a transformação que a gente vê ocorrendo na sociedade da mulher, de você estar aqui me entrevistando, Claro. né? Assim, Duas mulheres aqui, somos né? 2 exemplos aí de mulheres que conquistaram seu espaço, né, de carreira, né? E ainda assim tem um papel de maternidade, tem tudo isso. Acho que teve uma evolução muito grande no papel da mulher e eu acho que continua evoluindo, mas acho que os desafios continuam sendo muito grandes, né? Como a gente estava comentando, porque a mulher está ocupando mais espaço, não quer dizer que ela esteja abrindo mão dos outros espaços que eram dela, né? Porque precisa ter alguém para pegar esse espaço e não necessariamente como sociedade. Só que o tempo continua 24 horas com a sua hora de sono. E a gente ainda sabe que não é 24 horas para todo mundo. Sim, né? sim. Que assim, eu gosto muito desse exemplo que se você precisa pegar 1 hora, 2 horas de ônibus e o outro não precisa, ele tem mais tempo que você. Verdade. Né? Verdade. Então, trabalha de home, outro presencial. Trabalha de home, exatamente, né? Então, assim, acho que temos privilégios diferentes e isso pesa também, né? Mas eu vejo uma evolução muito grande no papel da mulher e acho que também tem um desafio muito grande para o homem, né? Então, assim, a gente sempre incentivou muito o desenvolvimento da mulher, ocupar novos espaços, e nunca falou para o homem, né, o que seria esse mundo, qual o papel dele nesse mundo. Verdade. Né? Porque, assim, acho que o mundo precisa do lugar desses dois, né? Sim, e esses sim. dois juntos. Né? Um bom ponto que você falou, porque é como se eles estivessem perdendo a referência de, tá bom, qual é o meu papel? Se o meu papel era prover e ela provei também agora, se o meu papel era cuidar e ela cuida, qual que é o meu papel? E tem espaço para os dois, né? Importantíssimo, e é inclusive. importante um apoiar o outro, né? Assim, em todos os sentidos, né? Então, acho que ainda a nossa sociedade ainda tem muito machismo, né? E isso acaba atrapalhando um pouco. Então, se a mulher está num lugar de destaque, não faz do homem menos, claro. Né? E ele poder ocupar alguns espaços onde essa responsabilidade, que ainda é uma responsabilidade da mulher em todos os sentidos, o filho, a casa, ele pode ter um espaço, né? Outro dia eu estava conversando com um tio que está aposentado e ele falou uma coisa que para mim foi muito interessante, porque a gente vai ouvindo e vai, né, trazendo em todos os... Você está pesquisando o tempo todo, até na conversa com a família. É impossível, não, porque tudo a gente vai... muito com esse olhar de observação, sim, né? Sim. E ele está aposentado e ele falou, né? Uma frase que ele falou assim: a mulher quando se aposenta se dá muito bem, por isso que ela vive mais, porque a casa é o lugar dela e a casa não é o lugar do homem. Então quando a gente se aposenta a gente não sabe o que fazer. E é uma realidade e não é fácil, Sim. Né? Então acho que quando a gente pensa nos espaços que a mulher ocupou, eu acho que a gente tem que ocupar mais, né? Salarial, tem que ter igualdade. Mas é sobre essa equidade. Claro, o homem claro. também precisa acompanhar esse desenvolvimento para que ela também consiga ter esse espaço. Senão vai ser exaustão sobre exaustão, né? Daqui a pouco vamos ter mulheres... sobre peso claro. do que sobre espaços, né? Verdade. Do que sobre conquistas. Daqui a pouco vai fazer índices e pesquisas e as mulheres vão ser muito mais estressadas que os homens. Já, a gente tem um estudo que a gente faz todo ano que chama Tensões Culturais. E a gente sabe que a sobrecarga já é maior para a mulher do que para o homem. Tem uma pergunta que a gente faz que é assim, qual o sentimento que foi predominante no seu ano anterior? Porque todo mundo tem sentimentos positivos e negativos e isso é muito boa pergunta, curioso. Hein? Vou até parar para pensar agora. Então, isso é muito curioso sobre o brasileiro que a gente vê, né? Você tem ansiedade, mas você tem alegria, você tem tristeza, mas você tem gratidão, né? Então nós somos seres que permeamos por todas as emoções. Não é constante, aí, né? E aí a gente pergunta, mas qual foi o sentimento predominante do ano passado? Legal. E aí, para a mulher, existe uma predominância de sentimento negativo. E a ansiedade é a maior deles. Eu vou incluir essa pergunta agora na minha vida, eu gostei disso. Eu vou me perguntar depois sobre o ano passado. E agora que a gente já chegou na metade do ano, vou me perguntar o balanço desse primeiro semestre. Mas é isso que a gente faz na pesquisa, porque a gente no começo do ano, em janeiro, então a gente pergunta sobre o sentimento predominante do ano anterior e as expectativas para esse ano. Legal. Só que é curioso, porque a mulher, ao mesmo tempo que ela tem predominância de sentimento negativo em relação ao ano passado, especialmente por causa da ansiedade, a ansiedade vem de... Né, você está sofrendo quase por coisas e muitas vezes elas não nem acontecem. Vão acontecer. Ou muitas vezes acontecem. O bolso está curto, né, você tem toda uma logística, tempo, né, filhos, pressão no trabalho, pressão em casa, enfim. Tem toda uma dinâmica ali. E aí, só que quando a gente pergunta expectativas para esse ano, ela é mais otimista. Eu imaginava né? isso. Então a gente tem essa contradição também. Estava esperando você falar, falei, será que elas são mais otimistas? São as mais otimistas, elas acham que tudo vai melhorar, que as coisas vão dar certo, né? Que bom, né?
Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa. Eu queria que você me falasse sobre essa pesquisa da Quidit que vocês fizeram recentemente, sobre a transição da economia do tempo. Foi exatamente esse nome que vocês deram? Não, essa pesquisa é essa que eu comentei, que chama Tensões Culturais. Tá bom. Né? E aí, dentre todas as tensões, porque né, são várias tensões que a gente está vivendo, né? Mas uma coisa que a gente vê como desdobramento disso é justamente isso. Há muito tempo a gente fala que a gente vive uma economia da atenção. Então, vamos brigar pela atenção das pessoas. Né? As pessoas não prestam mais atenção. Então, tem os dados, né? Antigamente, as pessoas conseguiam se concentrar em alguma coisa por, sei lá, 2 minutos, 1 minuto e meio, agora já está 30 segundos, né? Menos que um peixe dourado, né? Então, assim, as pessoas não prestam mais atenção, né? Então, é muito difícil para as marcas, né? E até mesmo para as próprias pessoas conseguirem a atenção de alguma coisa, porque como eu tenho excesso de estímulos, né? Eu estou fragmentando a minha atenção entre tudo que eu tenho, tudo que eu quero fazer. Né? E Só que logo quando eu vou a marca tendo menos consegue... capacidade de prestar atenção. Só que aí, como eu tenho esse excesso de estímulos, a gente sai de uma era da atenção para uma era da sustentação. Né? As pessoas estão precisando, que é a história de saúde mental, elas estão precisando garantir a própria integridade, né? Física e mental, assim, que o momento é muito delicado. Né? Então, como é que as marcas vão falar com as pessoas quando não já existe mais essa atenção disponível? Marcas é uma coisa extremamente distante e, assim, é muito irrelevante na vida das pessoas. A gente que trabalha com marcas, principalmente quem está dentro da empresa, e eu trabalhei na Ambev, né? Você vive a marca, você vive o mundo da marca. Você vive a cultura. Você se empolga com as coisas, né? Com o que você está criando, é muito legal. Mas o consumidor lá na ponta, isso é verdade para todas as marcas, o consumidor lá na ponta vive a vida dele, com toda a complexidade que tem, com todos os desafios que tem sua marca. Né? Então, como fazer com que as pessoas prestem atenção em você? Se você não entende o contexto de mundo que ela vive, o desafio que ela está tendo, você vai querer falar alto, né? E aí a pessoa não vai mais prestar atenção em você. Se perdeu. Então, como fazer parte da vida dela, como se conectar? Então, entender as tensões é uma forma de fazer isso, porque você passa a olhar esse consumidor com mais empatia. E talvez você tenha ações que ajudem, inclusive, a sociedade. Né? A gente viu isso acontecer com a comunidade LGBTQIA+. Né? As marcas abraçaram porque tinham um papel social importante sobre isso. Né? Então, sim, existem outros papéis que as marcas devem ocupar. Né? E hoje a gente tem, inclusive, uma pergunta que é: se a marca falasse de tais e tais assuntos, quais são aqueles que te fariam parar e prestar atenção nessa marca? E o primeiro que saiu nessa pesquisa desse ano é saúde mental. É saúde mental. Legal. Sinal que todo mundo, pelo menos a grande maioria, está percebendo a importância do tema, né? Eu acho que o primeiro ponto é você descobrir a importância do tema para você procurar, né? Então, acho que é bem legal. Ô, Rê, você falou um pouquinho sobre a Ambev. E a gente está falando muito sobre pessoa, cultura, né? Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória da Ambev e o quanto culturalmente te mudou como profissional, te acrescentou como profissional. Acho que é um ponto bem importante. A Ambev é uma grande escola. Acho que todo lugar que eu passei, inclusive o que eu estou hoje, é uma grande escola, porque são aprendizados diferentes, né? Então, assim, eu tive parte grande da minha carreira em instituto, né? E aí você aprende muito sobre técnica de pesquisa, sobre garantir a integridade do dado, mas na Ambev eu aprendi um outro olhar, né? Que é como tomar decisão em cima do dado, né? Decisão de negócio, decisão de construção de marca, e a cultura da empresa e de qualquer empresa que você está influencia você, né? Você é moldado pelo ambiente que você está, né? E eu fui muito moldada lá, né? Então eu vivi uma época de Ambev, né? Ambev tem histórias, né? Mas eu vivi uma época de grande transformação da companhia, né? Que tinha um olhar... Você trabalhou Ambev Brasil? Eu entrei na Ambev da China, né? Nossa. Então, quando eu estava na China, eu fui por uma empresa, mas acabei mudando. E aí, fui responsável ali pela área de insights na Ásia. E depois, trabalhei aqui no Brasil também, né? E eu acho que esse olhar de resultado, né? Esse olhar de consumidor, que é muito forte na Ambev, né? De entender as pessoas e poder fazer as coisas para as pessoas, né? E aí, para mim, o que eu trago hoje na Quidit, que é onde eu estou hoje, são esses dois mundos, né? O mundo da qualidade técnica da pesquisa, mas também o mundo de como é que eu tomo decisão em cima disso, como é que as marcas deveriam falar com o consumidor. Então, assim, eu tenho experiências na Ambev que
que a comunicação vem para um caminho, a gente vai entender com o consumidor, e você vê coisas como assim, essa marca está sendo arrogante, né? Então, como é que você fala de igual para igual? Entendi. E aí, o papel da pesquisa, ela ajuda a calibrar essa conversa. Entendi. Né? Então, se a gente fala assim, e a Ambev faz isso muito bem, então se a gente fala isso da capacidade cognitiva hoje, que ela está menor, porque as pessoas estão exaustas, estão cansadas, como é que você vai falar com o consumidor? Né? Então, eu acho que a Ambev... E como você cria o rapport ali, né? Você consegue criar aquela conexão, né? Junto com aquela pessoa, né? Tem que falar a mesma língua dela, teoricamente. E códigos que vão além da fala em si. Só que a fala em si também, hoje as pessoas leem títulos e elas já concluem coisas, né? A leitura não é mais aprofundada. A leitura está dinâmica, né? Então, como é que você... fala de um jeito que as pessoas vão entender de forma rápida, né? Então, qual é a palavra, qual é a linguagem, qual é a semântica, né? Então, tem estudos para isso também, né? E aí, falando, acho que é uma boa experiência você teve trabalhar numa mesma empresa, numa mesma, teoricamente, cultura corporativa, vamos pensar assim, institucional. E quais foram as principais diferenças de Ambev Brasil para Ambev China? Acho que diferente, porque assim como na outra empresa que eu trabalhei em Londres, na Coreia e na China também, né, e no Brasil, acho que tem a ver com a cultura do lugar, né? Então, o chinês é muito de execução, né? As coisas são muito rápidas. Então, você tem uma cultura de movimentação lá muito grande, né? Tudo muito rápido, tudo se constrói muito rápido. O brasileiro, ele tem isso também, especialmente na Ambev, que é uma empresa de execução, né? Mas o brasileiro conversa, o brasileiro tem um cafezinho, o brasileiro tem, né, os acordos. Que também é importante. Que também é importante. Então, assim, são culturas diferentes. Você entender o papel da cultura na Inglaterra é o contrário, né? Você faz uma reunião para pré-alinhar outra reunião, porque você não pode ofender ninguém, né? E isso há 25 anos atrás, imagina. Então, acho que cada cultura traz sua particularidade, né? E saber transitar entre elas. E o que você trouxe hoje para a Quit, que você aprendeu na Ambev? Qual foi uma característica sua que você desenvolveu como profissional depois da Ambev e que hoje você utiliza bastante na Quit? Eu acho que esse foco em resultado. Né? Então, enquanto eu estou em instituto, eu estou num lugar muito mais analítico, né? Um lugar quase acadêmico, de tentar entender, de aprofundar. Quando eu vou para a Ambev, é sobre tomada de decisão, é sobre impacto no negócio, Entendi. é sobre qual o papel da pesquisa na construção de uma marca, né? Qual o papel da pesquisa na estratégia, no portfólio, o medir aquela pesquisa depois, é saber o que aquilo ali de verdade trouxe de retorno. De retorno e como você influencia. Né? Então, assim, como eu deveria falar com o consumidor para que ele realmente perceba a diferença do meu produto. Aonde eu deveria estar, porque se é lá que o consumidor está lá, onde é que eu ponho a disponibilidade do meu produto? Então, isso permeia tudo, né? Tudo, como eu falei, do supermercado. E bacana, né? Porque a gente está numa era de muito startup, né? A gente atende muito startup, muito fintech, muito unicórnio. E entra numa geração muito legal de você ser permitido errar, que aí agora tem muito, vamos fazer o teste AB, então você já está entendendo que um teste ali você vai estar errando o caminho. Só que é permitido, coisa que talvez pra gente, no nosso passado, não era tão permitido, você tinha que acertar. Só que em contrapartida eu vejo um outro lado negativo nisso, que se testa muito e às vezes não se tem tempo de medir aquele teste. Você percebe que esse foi um olhar positivo que você veio de Ambev, se você for pensar, porque te ensinou muito a tudo medir, né? Tudo você tem que... Como eu estava em instituto, a gente já media muita coisa. Eu acho que fica muito mais sobre como as decisões são tomadas em cima dessas medidas. Entendi. Né? Como você coloca isso na rua. Como é que você influencia. Como você operacionaliza aquela medição que você fez teoricamente. Sobre como criar impacto. Né? Então, legal. Isso é muito legal. Outra coisa que é muito bacana de você estar na indústria, então você perguntou sobre, né, o que um pesquisador precisa ter, né? Então, entender pesquisa, fazer perguntas e tudo mais. Só que quando você está na indústria, você tem esse outro olhar. E aí você entende uma outra dinâmica que são os diferentes stakeholders daquilo, né? Então, assim, para uma indústria funcionar, para uma empresa funcionar, você tem diferentes pessoas. Você tem pessoa da área de vendas, você tem pessoa da área de recursos humanos, você tem do marketing, né? Você tem de tecnologia. Mas está todo mundo com o mesmo objetivo, que é conseguir fazer com que aquelas marcas ganhem protagonismo, ganhem espaço, possam vender e, naturalmente, a empresa crescer e todo mundo está ali crescendo junto, né? Então, essa conexão entre diferentes áreas e entender o papel de cada uma delas faz com que você consiga
pensar os resultados da sua pesquisa de forma mais acionável. Então, ter experiência na indústria faz diferença para quem quiser trabalhar com pesquisa. Não, e como você consegue ter uma única, teoricamente, um único posicionamento ali, mas que consiga atingir várias linguagens de públicos diferentes, de áreas diferentes, complicado, não? Não, assim, eu gosto muito de fazer pesquisa de produto. Né? E eu brinco, né? Quando eu estava na Ambev, a gente fazia muito teste de produto, teste de líquido, né? E tinha o mestre cervejeiro lá da época, que é o Horn, que eu gostava muito de conversar com ele, porque se o consumidor fala, eu achei essa pesquisa amarga, essa cerveja amarga, e eu viro para a área técnica e falo assim, tá muito amargo, amargo para ele é completamente diferente de quando o consumidor fala amargo, né? Então, como é que você faz essa ponte? Né? Essa conexão Essa ali. conexão. Talvez o amargo para ele é bom. Não, e às vezes o nível de amargo, ele ouvir amargo é num nível e o consumidor falar amargo é em outro nível. E como é que você faz essa ponte para desenvolver o produto que vai agradar o paladar do consumidor? Né? Então, vai para além do líquido. Então, você tem que conseguir fazer uma ponte que é comportamental. Olhar aquilo que você quer ter troca. Então, você vai entrar numa comunidade de saúde, você vai entrar numa comunidade de moda, você vai entrar numa comunidade do quê? O que te interessa? Né? E aí os ecossistemas de comunicação, que é o nosso caso, vão trabalhar de forma mais colaborativa. Quem não souber trabalhar de forma colaborativa no futuro, talvez tenha um desafio. Sim, né? Porque sem dúvida. o mundo está mais complexo, então a gente precisa de cabeças diferentes, né? Compartilhando ali opiniões para chegar num lugar. Eu creio também, você estava falando muito de tempo, né? As pessoas estão cada vez com menos tempo, os executivos. Eles não querem mais procurar vários fragmentos de empresa e fazer uma RFP, uma RFQ, uma cotação com várias. Eles querem uma que atenda ele ali toda a sua necessidade, ou que se você não tem, você vai buscar para poder atender. Por quê? Porque o tempo está limitado. Então ele quer entrar numa reunião e fazer uma agenda com a gente aí como ecossistema e falar sobre atendimento, e falar sobre pesquisa, e falar sobre jornada, e falar sobre uma publicidade. E as eu coisas acho que essa são é a mais riqueza, fluídas, né? Acho Sim. que precisa, né? Justamente porque tem muitos desafios hoje, você ter uma conversa mais fluida entre diferentes disciplinas é importante, né? Então, muitas vezes lá a gente tem, sei lá, vem um estudo por uma das operações, sei lá, vem pela Ágora. A Ágora é uma empresa de relações corporativas, governamentais, PR, né? Então, e trabalha muito com influenciadores. Então, vem um trabalho por eles que aí, de repente, aparece a necessidade de um entendimento mais profundo de alguma coisa, eles plugam a gente entende isso, mas está dentro de casa. Então, a gente já consegue passar muito bem para eles o que precisa ser feito. Então, eles já fazem uma entrega mais redonda. Então, as coisas vão se conectando de forma muito orgânica. Acho que o mais importante é o cliente final, seja o contratante ou o cliente final desse contratante, tem um trabalho muito mais completo, né? Que eu acho que é o ponto importantíssimo, porque a gente consegue conectar várias unidades aí desse ecossistema e, sem dúvida nenhuma, vai ser uma solução muito mais completa. Se precisar remodelar jornada, já vai ter empresa que remodela, enfim. Rê, o que mais surpreendeu ao trabalhar fora do Brasil, e pensando que você conhece muito consumidor aí de outros países, o que só o consumidor brasileiro tem, ou tem em maior percentual ali, que os outros países não têm? Acho que de trabalhar fora em outros países, acho que para mim o que é muito bacana ver é o que eu comentei lá antes, a questão de que somos todos seres humanos, né? Então você tem a capa da cultura, mas no fundo, os medos, os desejos, as ansiedades, a necessidade de aprovação, né? Isso é verdade, Isso é igual para verdade todos. Humana, é verdade para todos. E acho que tem um outro ponto que também é a questão do não verbal, né? Então, assim, a gente fala de várias formas. A gente não fala só com a nossa boca, né? Então, acho que tem uma experiência que, para mim, é muito bacana. Quando eu morei na China, eu fazia pesquisa na China inteira. Então, eu viajava diferentes lugares fazendo grupos de pesquisa, que são aquelas salas de espelho, que as pessoas estão conversando de um lado e você está assistindo do outro. Só que eu não falo chinês, né? Então, eu viajava com o tradutor que me acompanhava e com o meu time e tal. E o tradutor estava vendo o grupo ali e o tradutor estava falando tudo que as pessoas estavam falando. E, às vezes, eu parava e falava assim, gente, para o meu time, né? Ele está me falando tal coisa, mas eu estou achando que essa discussão está indo para tal lugar.
Porque você começa a ficar sensível pelo o jeito, o corpo, as expressões. O corpo fala, né? O corpo fala. E aí, assim, grande maioria estava certa, né? Então, você passa a ter um olhar diferente. Né? Então, assim, às vezes a pessoa está te falando uma coisa e o corpo dela está entregando outra, a forma está entregando outra, né? Então, isso foi muito forte para mim Você teve que usar China, muito isso, né? Até pela língua que você não falava. Eu tinha uma barreira muito grande. As pessoas me perguntam, né? Como que você foi ser Head de Insights na China? Porque você precisa entender muito a cultura para conseguir fazer essas conexões. Por exemplo, a cultura você estuda, eu estudava muito a cultura, eu viajava muito, eu via filmes, lia livros e ia para cidades que tinha aquela história. Então, eu tentava me aprofundar, óbvio que não no nível de um local, mas... então, a cultura eu conseguia estudar, mas, por exemplo, eu não conseguia entrar nas redes sociais. Né? Então, eu não conseguia ter esse pulso das redes sociais. Mas, a partir do momento que você vai viajando e você vai conversando e você vai discutindo, na verdade, a cultura você vai absorvendo e as pessoas vão te contando coisas. Agora, essas conexões, né? Conseguir fazer as conexões, esse é o desafio. Né? Então, isso foi verdade na China, isso foi verdade na Inglaterra. Né? O britânico tem outra postura. Né? O britânico é mais distante. Né? Eu lembro quando eu cheguei na Inglaterra, eu ainda era muito nova, não tinha essa noção dessas diferenças culturais no impacto. A primeira coisa que eu fiz foi querer dar um beijo, né? Dar os beijinhos no meu do chefe. brasileiro, ele que ficou é muito... duro. Né? Então, assim, você entender a capa cultural, mas entender as pessoas também. Sim. Então, você vai tirando a capa, porque o que vai motivar, não importa o país que você está, tanto que tem marcas globais, né, que você consegue fazer marcas globais por isso, porque não importa o país, é apenas como você vai contar essa história de acordo com aquela cultura, mas a necessidade por trás ela é muito mesma. parecida. O que podemos aprender sobre bem-estar e qualidade de vida com os outros países? Teve alguma coisa que te chamava muita atenção? Aí eu vivi em dois extremos, né? Eu vivi na Coreia, né, que tem uma relação com o trabalho, né, muito diferente, muito hierárquica, na minha época, né, as coisas mudam e evoluem muito rápido, mas eu morei lá quando a gente estava começando o mundo do smartphone, do tablet, e não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Mas se falam, se pensavam... Era um país muito, muito puro ainda, né? Não tinha esse acesso, essa influência toda, informação. Né? Do lado de fora, né? Mas tinha essa questão do excesso de trabalho. Às vezes eu recebia ligação 11 da noite, que eu tinha que fazer uma apresentação do zero para apresentar para o CEO da empresa às 8 da manhã, e era uma hora de Seul, onde eu estava, né? Então, você tinha essa cultura do trabalho muito, muito forte. E era normal, tinha que fazer, não tinha essa opção de não... Não, as pessoas não questionavam, né? Que é isso, a cultura. Sim. As pessoas não questionavam tanto. Por outro lado, eu trabalhei na Inglaterra, que dá 5 horas, as pessoas estão indo embora. Né? Então, assim, e é normal, ninguém vai olhar e falar, trabalha pouco. Não, eles almoçam sanduíche, na minha época também, não sei o quanto mudou, mas almoçavam sanduíche na mesa, que é justamente para você conseguir cumprir seu prazo e ir embora. Né? O brasileiro vai ter um almoço de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, depende do dia, depende da turma que vai junto. Então, o social é muito importante para a gente. Sim. Na Inglaterra era a família, você precisava terminar às 5 e voltar para casa. Né? Na Coreia era o trabalho em si. Então, você vai ficar e você vai mostrar para o seu chefe, né? Você tem uma pressão cultural muito grande para isso, né? A China, eu já brinco, é mais parecido com o brasileiro, né? Então, ele tem o lado da performance, mas ele também tem o jeitinho brasileiro. Eu achava que não. Tem. Para quem morou na Coreia e na China, o chinês A Coreia é bem mais forte, essa questão de hierarquia. A China também, acho que tem as nuances da cultura e tem uma beleza enorme em tudo isso, mas eu acho que o chinês tem mais esse jeitinho do brasileiro de que legal. Todos os sentidos. Sempre bom, tá vendo? Conversar com pessoas que vivem outra cultura, porque a gente vive mais só numa viagem, numas férias, né? E trabalhar, de fato, você tá ali vivendo, convivendo com as pessoas, e aí você começa a se aprofundar na cultura deles, né? E aí eu acho que faz toda a diferença pra gente. Muito obrigada. Foi super fluido o nosso papo, acho que a gente aprendeu muita coisa, aprendemos sobre a cultura, descobrimos que você adora a China. Eu amo, de paixão. Descobrimos um pouquinho sobre a cultura das empresas que você passou. A gente consegue ver a formação da sua profissional aí com todos esses tijolinhos que você foi criando desde o momento que você contou pra gente ali do buraco na terra que você fazia.
Acho que é muito legal. Eu conheço a Rê já há um bom tempo, mas não sabia aí de todo esse lado, então acho que foi muito interessante. E só tenho a agradecer aí a sua participação, a sua forma de verdade de trazer a pesquisa de uma forma tão ampla para a gente, que nem a gente às vezes para pensar. Então acho que foi muito interessante, acho que vai conseguir agregar bastante valor para as pessoas que estiverem assistindo. Eu que te agradeço, Rê, é uma delícia estar aqui com você. Obrigada, viu? Rê. Obrigada, gente, pela audiência.